Shabbat Shalom. Estamos novamente no seu livro desse Shabbat e eu gostaria de convidar você nesse momento para inclinar a sua fronte onde você estiver. Vamos fazer uma oração ao Deus Criador. Pai, em nome de Yeshua, o Messias de Israel, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar na tua presença, Senhor, e podemos buscar, Senhor, mais nesse dia sagrado, instruções, orientação dos altos céus. A porção da Torá que vamos estudar hoje é sobre o teu servo Jacó. Ele representa muito daquilo que nós somos, Senhor. Muitas vezes nós somos trapaceiros, erramos nas nossas escolhas, mas buscamos a tua presença. E o Senhor, com a tua sabedoria, tem nos guiado no caminho da justiça. Vivemos em dias especiais, Senhor. Eu não imaginei que em minha geração nós iríamos passar pelo que estamos passando. Mas eu tenho visto que a humanidade está cega. Os homens não têm olhado para que isto é um cumprimento profético, Senhor. É como se nada tivesse acontecido. E nós sabemos que isso é apenas o princípio das dores. Por isso, Pai de misericórdia, eu rogo, Senhor, nesse teu dia santo, que tu envies sabedoria aos teus servos, aqueles que buscam cumprir a tua Torá, aqueles que têm buscado conhecer a tua verdade, Senhor. Entra com providência na vida de cada um deles. Rogo também pela vida daqueles que estão assistindo essa live, aqueles que vão assistir, Pai. Que essas pessoas possam ser alcançadas. E o que seja ensinado aqui, não seja ensinado apenas pelo nosso conhecimento humano, mas seja inspirado por Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nós te pedimos tudo isso em nome de Yeshua. Amém. Hoje nós vamos fazer uma paraxá interativa. Eu e o Breno, nós vamos tratar de um assunto sobre a vida de Jacó. Na semana passada, nós já estudamos uma parte da paraxá sobre a vida de Jacó. Jacó é o segundo filho de Isaac. Era o filho da promessa. E ele se deixa levar pela sua mãe, que ao ver que seu pai iria dar a bênção para Esaú, faz uma trama, resolve enganar o seu pai, e ele, sem questionar, apenas temeroso, ele vai e engana o seu pai, e vai pagar um preço muito alto. Durante 20 anos, ele vai ter que ficar distante do seu pai e da sua mãe. Na sua vida, mas vai retornar vitorioso. E nesses 20 anos ele teve 2 encontros com Deus, e é justamente sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria que o Breno lesse para nós, para introduzir o estudo de hoje, Gênesis capítulo 28, versículo 1. Então Isaac chamou a Jacó à sua presença e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que Ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Que Ele te conceda bem a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu-se Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. O interessante, meus irmãos, é que Isaque tem uma preocupação. O seu filho Esaú, o que ele fez? Ele já havia se casado com as filhas de Canaã.
Agora, Isaac não quer que Jacó cometa o mesmo erro. Se engane ao casar com as filhas de Canaã. Mas surge uma pergunta: por quê? Labão era idólatra, Raquel era idólatra. Qual o motivo que Isaac não queria este casamento? Nós vamos achar essa resposta em Gênesis capítulo 9, no versículo 25. A Torá, ela tem que ser um meio de darmos a resposta. Nós não podemos criar suposições, nós não podemos criar respostas, nós temos que buscar dentro da palavra de Deus. Em Gênesis 9, 25, nós vamos achar a preocupação de Isaac para que ele não casasse com as filhas de Canaã. Leia para nós, Pedro. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Até aí. Canaã era o neto de Noé. Nós lembramos que Cã, ao ver seu pai bêbado, começou a zombar dele, pois ele estava nu, e chamou seus 2 irmãos para acompanhar na zombaria. Os seus 2 irmãos não aceitaram. Pegaram uma capa e de costas cobriram seu pai. Quando Noé voltou da bebedeira, ele ficou sabendo. Só que ele não poderia amaldiçoar Cã, porque ele já estava sob uma bênção. Então ele passa essa maldição para Canaã. As filhas de Canaã estavam sob maldição, e Jacó não poderia se unir a pessoas que estavam sob maldição. E isso é muito importante. Nas próximas vezes que formos estudar, nós vamos tratar desse tema, a questão da maldição. Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que fazem a sua vontade, aqueles que guardam os seus mandamentos. Todavia amaldiçoa até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Agora ele é encaminhado para buscar uma esposa entre os seus parentes. Uma outra pergunta que nos vem à mente: Isaac era um homem muito rico. Teria Isaac cometido um erro tão grave de mandar seu filho arrumar uma esposa sem o dote? Naquela época, o dote era fundamental para o casamento, principalmente sendo filho. Você diga, ele fez isso, mas nós vamos perceber que houve realmente ali uma má intenção de Labão. Labão enganou Jacó não só as 10 vezes que mudou o salário, mas nesta questão do dote. Nós vamos ver que Jacó, quando ele sai em direção à casa de Labão, em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 20, ele vai fazer uma promessa. Ele tem aquela visão, lembra da paraxá da semana passada? Ele vai ter uma visão que ali era a casa de Deus, Betel. E olha o que ele diz, olha a promessa que ele faz. Mas presta atenção na promessa que ele faz, porque lá na frente nós vamos trabalhar nesse tema. Leia para nós, né? Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Jeová será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Perceberam? Ele tem a visão da escada. Ele vê anjos subindo e descendo. E ao acordar, ele diz: aqui é o portal, a porta do céu. A pedra que ele havia colocado como travesseiro, ele erege, ele unge aquela pedra, porque ele era um sacerdote.
E ele faz uma promessa: se ele for abençoado, como diz, e retornar em segurança, certamente lhe daria o dízimo. Esse texto aqui liquida com aquela história que o dízimo era só para Israel. Jacó nunca foi israelita, ele foi o pai dos israelitas, mas ele nunca foi judeu, ele nunca foi israelita, ele nunca pertenceu às 10 tribos, ele era o pai das 12 tribos. Todavia, ele não era um israelita, era Israel. Mas continuando, e agora, irmãos, ele vai em direção a Padan-Aram. Lembra que na semana passada nós falamos da questão dos poços? Há um forte significado sobre a questão dos poços. Os poços, o que acontece com os poços? Nós vemos que quando Moisés chegou em Midian, ele encontra com Zípora aonde? No poço. Agora, Jacó, ele chega e ele pergunta por quem? Por Labão, o seu tio. E aqueles homens que estavam cuidando das ovelhas dizem: ó, lá vem Raquel. Ao ver Raquel, ele se apaixona instantaneamente. Foi amor à primeira vista. Aí começa o seu primeiro engano. A história de Jacó está cheia de erros, de escolhas equivocadas. O projeto de Deus não era Raquel, era Lia. De Lia nasceria Judá. De Judá viria Davi. De Davi viria Yeshua. Raquel foi um erro de percurso. E nós vamos ver que Raquel vai trazer muitos problemas para ele. Em primeiro lugar, ao dar um filho a ele, José, Jacó comete outro erro. Ao invés de tratar todos os filhos igualmente, ele começa a tratar Jacó de uma forma diferente. E isso vai provocar naqueles filhos a ira, o ódio. E em virtude disso, ele vai ficar 13 anos separado do seu filho, achando que ele está morto. E essa história de Jacó nos mostra que nós cometemos muitas falhas em nossas escolhas. E ele chega e vê Raquel, abraça a sua prima e fica emocionado. A Bíblia diz que ele dá um beijo nela, coisa rara naquela época. Havia uma restrição contra isso, mas ele perdeu a noção. E eu não sei se Isaac não avisou ele, ou ele foi negligente. Quando ele chega na casa do seu tio Labão, ele fica um mês trabalhando ali e mostrando serviço. Eu acho que ele fazia de tudo para mostrar que era o cara. Aí Labão chegou e disse: olha, meu filho, você não pode ficar aqui trabalhando de graça, faça o seu salário. Labão já tinha recebido o dote. Mandou buscar a sua irmã Rebeca. E aonde eu encontro isso? Em Gênesis capítulo 24, versículo 53. Ali eu encontro exatamente o que aconteceu. Foi justamente por isso que não foi necessário Isaac enviar um novo dote. Só que o que aconteceu? Preste bem atenção. Gênesis 24, 53. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Releia de novo para mim, bem compassadamente. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Betuel era o pai
de Rebeca. A Bíblia não cita, provavelmente ele já tinha morrido. E o que Eleazar faz? Dá presentes, dá um dote muito bom para Rebeca. Dá presentes em ouro e prata para Labão, que era o irmão. Ele não tinha que receber esse dote. Não havia nenhuma necessidade de receber esse dote. Todavia, ele recebe. E o dote que era para a família é dado para a mãe de Rebeca. Ou seja, Abraão já havia dado um dote muito antes do nascimento de Jacó. Ele já havia se prevenido para este evento. Não se esqueça que Abraão conversava com Deus. Era um homem que tinha uma ligação muito forte com o Senhor. Lembra-se que Daniel, ter a visão, o que aconteceu? Ele viu que o Messias iria chegar no fim das 70 semanas. E ele preparou. E ele se organizou para que na época certa, sábios judeus que viviam na Babilônia levassem recursos financeiros. E a Bíblia fala que quando Yeshua nasceu, sábios da Babilônia trouxeram ricos presentes para Yeshua. E foi esses ricos presentes que deram condições para que José vivesse no deserto no Egito durante alguns anos. Então nós vemos que a preocupação de Deus é sempre que tenhamos uma garantia, que tenhamos recursos financeiros para garantir um futuro. O Brasil é um país que não se faz poupança. Eu sempre ensinei e tenho ensinado, infelizmente nesses últimos anos não foi possível, por causa das crises, mas que nós teríamos que ter pelo menos 3, 4 meses de salário guardado para qualquer emergência. E foi o que aconteceu agora. Milhares de brasileiros estão sem recursos financeiros porque não tinham reserva nenhuma. E Abraão já provisionado esse recurso financeiro que nós encontramos em Gênesis 24:53, que foi lido. Só que Labão foi um homem esperto. E por sua vez, Jacó se ofereceu. Eu trabalharei 7 anos para ter Raquel. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque queremos algo demais. Eu quero isso de qualquer maneira. Não importa a maneira que é, não importa a maneira que seja, eu quero isso para mim. E Jacó queria de qualquer maneira Raquel, só que ele não a conhecia. Raquel era uma pessoa que tinha uma adoração particular pelos ídolos e ela escondia do marido. Outro detalhe de Raquel, ela não conseguia ficar grávida justamente por causa dos seus pecados. E ela foi questionar Jacó. E Jacó é a única vez que ele fica irritado com ela. E diz assim: por acaso eu sou Deus que resolve esse problema para você? Na sequência ele vai e ora a Deus. E Deus permite que ela fique grávida e nasce José. Continuando. Nós vamos ver, quando as coisas começam errado, elas vão terminar errado. A paraxá dessa semana, como eu já disse, começa em Gênesis 32, versículo 8, e vai até o capítulo 36, versículo 43. Quando Jacó promete que vai trabalhar 7 anos,
Na minha visão, eu faço aqui, dou o direito de fazer algum raciocínio. Labão se aproveita da situação. Labão sabia que todas as coisas que Jacó colocava à mão era abençoado. E ele se aproveita dessa situação e ele engana Jacó. E o que ele faz? Você não poderia casar com Raquel porque ela é mais nova. E esse costume não é entre nós. Mas Jacó havia combinado. Por que naquele momento que eles combinaram, Labão não tomou essa iniciativa? Por um simples fato. O propósito de Labão era mantê-lo para sempre consigo. Quando no dia seguinte que ele descobre que não era Raquel, ele vai questionar. E Labão diz o seguinte: não tem problema, passa o período de núpcias de 7 dias e você casa com Raquel e você me paga mais 7 anos. Só que Labão já tinha recebido o dote. E agora começa um outro problema, a questão do pagamento. Jacó precisava de recursos financeiros. E o salário dele, a Bíblia relata que foi modificado 10 vezes. E o interessante é que Jacó usava da sua astúcia. Ele era um homem inteligente e muitas vezes usava de coisas que não eram tão corretas. E dava certo. Por quê? Porque Labão era desonesto. E o Eterno precisava dar uma lição naquele homem. Mas chega um momento, depois de 20 anos, prestem minha atenção, 20 anos se passaram. E agora ele resolve ter que fugir da presença de Labão. E ele vai fugir. Juntamente com suas esposas, suas concubinas, seus filhos, seus servos e toda a riqueza que ele acumulou. Quando Labão tomou conhecimento disto, Labão ficou furioso, porque a mina de ouro tinha ido embora. E ele resolve ir atrás de Jacó. E ele tem um sonho à noite, quando o Senhor diz: não faça nada a ele. Aí está a importância de nós estarmos na presença de Deus, mesmo com as nossas deficiências, com os nossos erros, com as nossas fraquezas. Mas não podemos nos afastar de Deus. Porque em momentos de privação, em momentos de perigo, Deus vai entrar com providência, como Deus entrou naquele momento. E posteriormente vai acontecer de novo. Deus disse a Labão para não fazer nada contra Jacó e contra ninguém deles. E assim foi. Quando Labão se encontra com Jacó, Labão não fala nada mais, nada menos do que uma bobagem muito grande. E diz assim: como você ousou pegar minhas filhas e meus netos? Jacó havia pago 20 anos por tudo aquilo, sem necessidade. Jacó tinha sido usado 20 anos por aquele homem. E ele se apega num detalhe que marcaria para sempre a história de Jacó. E você ainda roubou os meus ídolos. E Jacó disse: pode procurar nas nossas tendas. E morra quem ousou pegar os ídolos. 20 anos junto com Raquel. E Jacó não percebia que a sua esposa amada era uma idólatra. E Jacó não percebeu que ele, naquele momento, decretara a sentença de morte para Raquel. Preste atenção. Labão começou a revistar tudo. Todas as tendas. Das concubinas, das servas, dos netos, dos servos. Quando entrou na tenda de Raquel, ela rapidamente escondeu os ídolos embaixo do arreio que colocava nos camelos e se sentou em cima e disse: meu pai, não me toque porque eu estou naqueles dias. E foi poupado. Ele não tocou nela.
e ele vai embora. E nós vamos ver no decorrer da história que depois daquilo que Jacó falou, ela iria ficar grávida de Benjamim e iria morrer no meio da estrada. Seria enterrada longe de todos os patriarcas e matriarcas. Ela foi a única que não foi enterrada em Maquipela. Por quê? Porque era uma escolha errada de Jacó. Talvez você que está acostumado a ver filmes, ouvir histórias, escutar Paraxá, enaltecendo-a, comece a pensar melhor. Ela nunca deixou de ser idólatra. Ela fingia, ela enganava, ela tinha o mesmo caráter do seu pai Labão. Mas aqui a Paraxá de hoje fala, o título dela é Ele Enviou. Leamos Gênesis capítulo 32, do versículo 8 a 13. É importante que você preste bem atenção nesse aspecto. Nós já estamos encerrando, não vou alongar muito. Uma live não deve ser muito longa para não dar muito cansaço. Vou fazer a leitura, vou fazer o resumo. Mas eu quero que você reflita, que você analise, que você leia depois. Por favor, Léo. Pois assim planejou: se Esaú vier e concentrar seu ataque em um dos grupos, e outro terá a chance de escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela, e eu te farei prosperar. Reconheço que não sou digno de toda bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Vocês percebem que, de repente, o medo faz com que ele comece a refletir sobre a condição dele. E ele primeiro enaltece o Senhor, em seguida diz: o Senhor me orientou para voltar. E eu fui abençoado, porque quando saí da casa do meu pai, eu estava apenas com cajado. E hoje estou voltando com uma multidão que dá para fazer 2 exércitos. E o pavor de Jacó era o seu irmão que havia prometido matá-lo. Leia para mim Gênesis 32, versículo 3. 3. Jacó enviou mensageiros para a região de Seir, também conhecida por Edom, com o objetivo de se reunir com Esaú. Agora leia o versículo 1. Jacó deu prosseguimento à sua viagem quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Percebe? No versículo 1 fala que anjos de Deus foram ao encontro de Jacó. E Jacó pediu que esses anjos, que estavam materializados como homens, fossem até Esaú para convencê-lo a não atacá-lo. Versículo 6. O que diz? O que os anjos respondem? Os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes notícias: fomos a teu irmão Esaú, ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Meu irmão, minha irmã que está assistindo essa live, imagina a situação. Anjos vêm até você. Você fica tranquilo, acreditando que esses anjos vão conseguir convencer a pessoa que quer te matar a não fazer isto. E quando esses anjos voltam, diz: meu amigo, nós fomos até o seu irmão e ele está vindo com 400 homens para matar você. Jacó, ele entra em pânico, se desespera. Leia o versículo 10. Reconheço que não sou digno de toda bondade, lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Verso 11. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Nós vemos aqui que aquele jovem arrogante, estrategista,
porque ele era estrategista. A história dele diz que ele fazia de todo jeito para se dar bem. Mas chegou no momento que a estratégia dele, que a capacidade dele, não servia mais para nada. E ele clama em desespero ao Criador. No versículo 11 ele leu: livra-me, portanto, das mãos do meu irmão. E nós vemos que à noite Deus deu um sonho a ele. E nesse sonho, Deus disse para que Esaú não fizesse nada com Jacó. Vocês se lembram que Jacó, quando partiu, ele fez um voto e ele disse que certamente daria o dízimo de tudo. Agora presta atenção, você que gosta de estudar a Torá, você que gosta de pegar os detalhes, a Bíblia inclusive dá o livro de contabilidade do dízimo dele. Ele separou 200 cabras, que equivale que Jacó tinha quantas? 2.000 ovelhas. Ele separou 20 bodes, significa que ele tinha 200 bodes. Ele separou 200 ovelhas, significa que ele tinha 2.000 ovelhas. Ele separou 20 carneiros, significa que ele tinha 200 carneiros. Ele separou 30 camelos, significa que ele tinha 300 carneiros. Ele separou 4 vacas, tinha 40 vacas, 10 touros, ele tinha 100 touros, 20 jumentos, ele tinha 200 jumentos, e 10 jumentas, ele tinha 100 jumentas. Percebe que são números redondos? E ele não teve. Agora imagina o valor monetário que era isto. E por que ele foi dar justamente para o irmão? Porque o irmão era o sacerdote da família. Mesmo sendo todo errado, todo equivocado, ele tinha a bênção. E ele tinha o direito de receber o dízimo. E foi o que ele fez. Do capítulo 22 ao 31, do verso 22 ao verso 31, nós vamos ver a luta no vale de Jaboque. Ele manda que a família atravesse o Jaboque. E ali ele fica para orar. E o que vai acontecer? Aparece um homem. E ele começa a lutar com este homem. E a certo momento ele percebe que não se trata de um homem. Inicialmente ele pensou que Esaú mandara algum assassino, algum sicário para matá-lo. Mas não é. E chega uma altura ele diz: eu não vou te libertar enquanto você não me abençoar. Um anjo não pode abençoar ninguém. Depois ele vai dizer: eu vi Elohim face a face. E a luta vai até o amanhecer. Quando o sol está para aparecer, aquele ser diz: eu tenho que ir embora. E ele tira e coloca a mão na sua coxa. E ele se torna manco. E agora aquele anjo diz assim: você lutasse contra Elohim e prevaleceste. A partir de agora, você não é mais Jacó, mas você vai chamar Israel. Começou naquele momento a nascer um novo homem. O velho Jacó morreu em Jaboque e um novo Israel nasceu ali. Agora ele era uma pessoa transformada. Era uma pessoa que nascera de novo. Todo aquele sofrimento que ele passou nesses 20 anos, toda a angústia que ele passou, toda a luta, porque ele foge da casa do sogro. Ele teme que o sogro faça mal a ele. Ele está temeroso que o seu irmão o mate. Os anjos vão tentar aplacar a ira de Esaú e não resolve. E de todo esse sofrimento nasce Israel.
E o interessante é que o nome Israel, são os nomes dos patriarcas e das matriarcas. Nós temos ali Isaac, Sara, Rebeca, Abraão e Leia. Mas nós não temos Raquel, porque ela ficou no meio do caminho. O R de Israel vem justamente com um E na sequência, que é Rebeca. Muitas vezes você caminha com o povo de Deus, mas você fica no meio do caminho, porque você escolhe os seus caminhos. Durante toda a trajetória de Jacó, ele foi persuadido a cometer erros. E novamente agora, ele vai se encontrar com seu irmão. Quando ele se encontra com seu irmão, ele percebe que havia uma mudança em Esaú também. Esaú vai até ele, o abraça. Esaú diga: venha comigo, eu vou à frente e você virá comigo. Mas não era mais Jacó, porque se fosse Jacó, ele teria ido. Disse: não, meu irmão, não vou não vou com você não. Muitos de nós recebemos esse mesmo convite. Muitos querem que nós sigamos certas pessoas. E ao seguir essas pessoas, nós acabamos perdendo a fé genuína. Jacó não aceitou com Esaú. Esaú estava no caminho errado. Esaú havia desviado do bom caminho. E Jacó não aceitou. E Jacó agora pega um outro rumo. E ele vai para a região de Siquém. E lá em Siquém ele compra uma propriedade. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque essa história é uma história que eu vou deixar para outro dia. Mas lá em Siquém, sua filha, Diná, que é muito pouco falada, mas que é importante frisar, ela se engraça com o príncipe de Siquém. E esse príncipe abusa dela, a estupra. E há uma revolta muito grande por parte dos irmãos de Diná. Jacó intervém, conversa com eles. O príncipe diz que a ama e quer casar com ela. E Simeão e Levi os traem, dizendo que se eles quisessem, eles teriam que praticar a circuncisão. E todos os homens daquela cidade praticaram circuncisão, para fazer parte da família de Todavia, Simeão e Levi e os seus homens esperaram o terceiro dia, para que no terceiro dia, que aqueles homens estavam enfraquecidos, eles invadiram aquele local e mataram todo mundo. Jacó, que agora é Israel, ficou revoltado com seus filhos. Proferiu até uma maldição contra eles e teve que fugir daquele lugar. Sua filha estava grávida e dela nasceria uma nação chamada Siquemitas. E esses Siquemitas, no futuro, iriam se incorporar à tribo de Benjamim. Uma curiosidade, todos eles lutavam com a espada na mão esquerda. Mesmo sendo destros e não canhotos, eles lutavam com a mão esquerda para confundir os seus opositores. E esses benjamitas, eles entraram em guerra contra as outras tribos de Israel e foram praticamente dizimados. Israel não é uma nação se não for 12 tribos. E aí chegaram ao consenso. E os descendentes de Diná se uniram com os benjamitas, que praticamente haviam sido exterminados. E hoje os benjamitas, na verdade, são descendentes de Siquém, de Diná. Um fato a relatar: Israel não é uma nação se não tiver 12 tribos. Hoje nós vemos a teologia da substituição judaica, quando muitos teólogos judaicos, muitos rabinos, dizem que Judá é Israel. Não é verdade. Isto é uma mentira. As 12 tribos, elas existem.
o profeta Ezequiel afirma que o próprio Jeová vai buscar um a um, aonde estiver. O texto bíblico diz assim: e andaram por vales, montanhas, se esqueceram do seu lugar de repouso. Todavia digo eu, Senhor, não me esqueci, e eu vou buscar. A promessa feita a Abraão, que os seus descendentes seriam como a areia do mar, se cumpriu. Milhões e milhões de pessoas em toda a história humana tornaram-se descendentes de Abraão. E Israel só vai ser uma nação quando todo Israel ser reunido. E se cumprirá o que está em Jeremias 31. Eis que faço um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, que é justamente a visão das duas casas. Então, meus irmãos, nós encerramos por aqui a Paraxá de hoje. Gostaria que você aproveitasse a oportunidade de ler, refletir sobre esta história. Nós muitas vezes somos como Jacó, vivemos de trapaça em trapaça, mas precisamos chegar a ser como Israel. Vamos fazer a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém.